Fala, meus amigos, vocês estão bem? Aqui, ó, Davi Greco por aqui. A gente está passando aqui para começar mais um devocional que vai aí para poder alegrar o seu dia, né? O intuito é que eu seja capaz disso? Ah, é óbvio que não. O intuito disso aqui, ó, é que a palavra do Senhor seja capaz de fazer isso, trazer alegria no seu dia, trazer vida no seu dia. E aqui, ó, eu já quero convidar você, não sei que hora do dia você vai estar fazendo isso daqui, se que hora você vai estar parando para ver, se é de dia, de manhã, de tarde, de noite. Eu tomo café todo dia, né? Seja de manhã, de tarde, de noite. Então, ó, pega aí o seu cafezinho, pega papel, pega caneta aí, e aqui ó, a gente vai se debruçar na palavra do Senhor aqui de forma objetiva, né? A gente vai estar aqui para poder nos parecermos cada dia mais com o Senhor Jesus, tá? Todos os dias a gente está fazendo isso daqui, então todos os dias a gente vai estar trazendo uma palavra para enriquecer o terreno do seu coração, enriquecer a sua vida com o Senhor Jesus, tá? Todos os dias a gente vai estar fazendo um estudo diferente, e aí eu vou começar uma série aqui com vocês, né? Que é estudarmos as parábolas de Jesus, né? São muitas parábolas. Você sabia que tem 42 parábolas de Jesus na Bíblia? Então, no Novo Testamento, Jesus ele fala 40 e ele cita 42 parábolas, tá? Então, o nosso intuito é aprendermos o máximo disso, né? Não sei se vai ser todas as parábolas, mas a gente vai começar essa série aqui, tá bom? E aí é a primeira parábola de hoje, então se você tá aí, ó, pegou papel, pegou caneta, pegou café aí, ó, toma um gole de café. E vamos começar aqui, ó, para a gente poder nos parecermos cada dia mais com o Senhor Jesus. Amém? Tá bom? Então vamos lá. A parábola a gente vai ler no livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9, tá bom? Anota aí. Então vamos começar aqui, ó, e eu vou lendo e a gente vai conversando aqui, tá bom? Então, ó, Mateus 13, capítulo 13, versículo 1 diz assim, olha: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, e onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Outra parte caiu em meio aos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em terra boa, deu colheita a 100, a 60, a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ah, gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sabe, não sei o que você está fazendo no seu dia aí, mas eu quero convidar você. Para agora um pouquinho. Para agora um pouquinho. Vamos falar com o Senhor Jesus, né? Vamos pedir para Ele trazer luz aqui na palavra dEle, para que a gente possa meditar. Senhor, meu Pai, neste momento, papai, eu quero te pedir, juntamente aqui com os meus irmãos, para que o Senhor se faça presente, para que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra. Senhor, nós não queremos por nós mesmos tirarmos compreensão ou alguma coisa do tipo, mas nós queremos nos parecer cada dia mais com o Senhor. E por causa disso, Senhor, nós estamos aqui, debruçando os nossos olhos em aprender cada dia mais em como sermos parecidos com o Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, ministra aos nossos corações e que tenhamos uma renovação de mente todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Vamos lá, vamos começar? Então, ó, a gente vai estar falando aqui sobre essa parábola, entendeu? Sobre a parábola do semeador. E aí a gente vai fazer um paralelo, né, com o livro de Efésios. O livro de Efésios a gente vai fazer no versículo 2, no capítulo 2, versículo 2 e 3. Mas antes, eu quero ler o versículo 1, só para você entender o contexto, né? Ah, Davi, mas você vai falar de duas coisas. Não. O nosso objetivo é sermos parecidos cada vez mais com o Senhor Jesus. Mas nós estamos aqui meditando na parábola do semeador e como dentro da palavra de Deus nós podemos buscar somar mais isso. E aí a gente vai fazer esse paralelo, tá bom? Então vamos lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo, você está anotando aí? Anota aí, ó, Efésios 2,
capítulo 2, versículo 2 e 3. Mas nós vamos ler o 1 também, tá bom? Só para você entender, só para termos um contexto aí. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Versículo 1, agora o versículo 2. Nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões desse mundo, e o príncipe do ar, do poder do ar, e o príncipe e o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando a vontade e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Gente, é tanta riqueza de detalhes de informação aqui, e a gente vai começar fazendo esse paralelo aqui. Sabe, antes eu quero fazer uma pergunta para você. E a gente vai dar um tema para essa mensagem nossa daqui de hoje. É um coração, ou melhor, como eu posso dizer para você? Tenha um coração saudável. Ou, vamos melhorar isso daqui? Tenha um coração bem resolvido. Gente, tem um coração bem resolvido. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, como está o seu coração? Como está seu coração? Como tá a sua renovação de mente? Você consegue responder isso daí? Né? Se você quiser, deixa aqui nos comentários aqui, a gente vai crescendo, vai somando todo mundo junto. Como você tem limpado o coração? Como você tem limpado o seu coração? Quais são os métodos? O que você usa para poder fazer isso? Davi, eu tenho aqui, né? Eu paro, medito, né? Eu fico aqui pensando, refletindo na vida e tal, né? Aqui, deixa eu falar para você, o nosso coração vai falar sobre a nossa fé, a nossa direção, o propósito que nós temos. O nosso coração vai falar em como nós estamos deitando a nossa vida, em aprender a palavra de Deus, em como nós temos confiado em Deus. E aí se você não está fazendo nada disso, qual é o outro meio que você tem olhado? Como você tem cuidado do seu coração? Por quê? Porque tudo isso remete ao nosso ego, à ansiedade, às preocupações da vida, atitudes, o orgulho, o eu, sabe? As dúvidas que nós temos. E aí nós precisamos disso daqui, palavra de Deus todos os dias. E é isso que a gente está fazendo aqui, não é? Então vamos começar a fazer um paralelo aqui, né? Vai pensando aí como que está o seu coração, como você tem limpado o seu coração, e a gente vai fazendo esse paralelo aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus vai falar sobre nós, sobre eu e você, antes de falar para outros, antes de nós falarmos para os outros. Então nós precisamos olhar para nós mesmos. E aí esse é o convite do Evangelho, olharmos para dentro de nós mesmos e ver aonde nós estávamos e da onde nós fomos tirados, para podermos alcançar outras pessoas. E aí a gente vai começar a falar aqui, E aí Jesus, ele fala sobre 4 terrenos, lembra? 4 tipos de solos. E ele vai falar o primeiro tipo de solo, que é o solo à beira do caminho. E aí a gente está fazendo esse paralelo, certo? Com o livro de Efésios. E aí Jesus vai falar sobre esse terreno à beira do caminho. E o próprio Jesus vai falar que é um terreno superficial, né? No livro de Efésios vai falar sobre esse mundo, né? E aí eu vou explicar aqui para vocês, olha, versículo 2, nos quais costumávamos viver quando seguíamos os padrões deste mundo, e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Sabe, esse mundo que a gente está falando é sobre esse espírito que atua nos filhos da desobediência, e vocês vão entender. Sabe por quê? Porque Jesus está falando assim, olha, que enquanto o semeador saía para semear, parte da semente caiu à beira do caminho. E aí Jesus mesmo, ele vai explicar sobre isso, ele vai falar sobre assim, olha, que esse terreno à beira do caminho é um terreno superficial. E aí a gente sabe que um terreno de caminho é um terreno compactado, um terreno sólido. É um terreno que é rígido, não tem como penetrar alguma coisa, né? É como se a gente estivesse falando do asfalto, né? Como se a gente estivesse falando das ruas e assim por diante. E então é difícil alguma coisa penetrar nesse solo. E aí Jesus vai falar, ele vai explicar sobre isso. Jesus vai falar que, quando ele vai explicar sobre isso, ele vai falar assim, olha, que as sementes que caíram na beira do caminho são esse tipo de solo, aqueles que ouvem
mas que não entendem. E aí tem uma característica que Jesus vai falar, ele vai falar assim, olha, que o maligno vem e rouba, arranca essa semente daquele lugar. E é isso que Paulo está falando em Efésios. Ele está falando sobre isso. É sobre o espírito que atua nos filhos da desobediência, sobre o mundo. Sabe? Então lembra que a gente falou ontem sobre isso? Sobre o potencial que tem uma semente e se a semente ela não é plantada, ela não se desenvolve, ela não é transformada numa árvore. É sobre isso. Como está o nosso coração. Que a gente é capaz de parar e ter vários corações no dia? Eu não sei como você que vai poder olhar para dentro de você e através do Espírito Santo pensar sobre isso. Como está o seu coração? Como você tem voltado os seus olhos? Do que você tem se alimentado? Sabe? E ele vai falar esse paralelo. Mas perceba, gente, perceba. A semente caiu. A semente caiu nesse tipo de solo. Né? E quem está passando ali, olha, o semeador, ele não está preocupado com isso. Por quê? Porque ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo, gente. Ele tem um objetivo, né? Só que também vai falar sobre um segundo tipo de solo. E o segundo tipo de solo é um terreno pedregoso, né? Jesus vai falar sobre esse terreno pedregoso. Ele vai falar que é diferente talvez do que eu e você já pensamos, mas ele vai falar que é um terreno, aqui ó, terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Cara, não é um terreno cheio de pedra, né? É um terreno que tem terra, mas é sem superficialidade. É isso que Jesus está falando aqui. É um terreno onde tem alegria, mas não há raiz em si mesmo. E aí ele vai falar assim, olha, que a semente até caiu, até brotou. Só que quando o sol apareceu, queimaram as plantas. Por quê? Porque não tinha raiz em si mesmo. E aí olha que legal. Paulo vai fazer um paralelo, né? Paulo vai falar sobre isso, e esse paralelo que a gente está fazendo, que é sobre a carne. Vamos voltar ali, olha, no versículo 2 de Efésios 2, vai falar assim, ó. Nos quais costumávamos viver quando seguíamos os padrões deste mundo. Meus amigos. Volta no versículo 1 aqui, olha. Paulo está falando assim, olha. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. Era onde eu e você a gente estava. A gente estava morto nisso e o Senhor nos resgatou disso, né? E aí que tipo de solo tem sido o nosso coração? Como está? O nosso coração está bem resolvido? O nosso coração está bem resolvido? O meu coração está bem resolvido? O seu tá? E aí? Né? Se não há profundidade, é porque tem pouca terra. É porque eu preciso escavar um pouco mais, né? Um terreno, quando ele vai ser arado, preparado para a terra, o arado ele tem capacidade ali de se aprofundar aproximadamente 30, 40 centímetros. Né? Abaixo disso precisa de outros tipos de ferramenta que rasguem o solo para que retirem essas pedras. E aí dá trabalho, gente, dá trabalho, né? Então, se nós não estamos gerando árvores frondosas, se não está dando uma árvore, não está sempre só no raso, a gente precisa criar raízes. A gente precisa parar e trabalhar melhor no solo dos nossos corações. Mas volto a dizer para vocês, olha ali, ó, tá falando que caiu semente nesse lugar. Então perceba, a palavra de Deus é essa semente que está caindo dentro do nosso coração todos os dias. E se nós não debruçarmos os nossos olhos para olhar isso todos os dias, o que a gente está fazendo? Para onde a gente está olhando? É para uma série? É para uma outra coisa? Eu não sei. É mais tempo de rede social? O que a gente está fazendo? A gente precisa se aprofundar um pouco mais. Só que Jesus vai falar sobre um terceiro tipo de solo. E aí esse terceiro tipo de solo é a palavra, a semente, né? A semente caiu em meus espinhos. Só que olha aqui, olha que legal. Vai falar assim, olha, no versículo 7. Outra parte caiu em meus espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Meus amigos, Jesus vai explicar sobre isso. Ele vai falar sobre isso, ele vai falar assim, olha, que esse tipo de solo é aqueles que ouvem. Mas as preocupações da vida, o engano, a riqueza sufoca.
Gente, olha o paralelo com Efésios capítulo 2, agora o versículo 3 diz assim, olha: antes todos também vivíamos como ele, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Gente, olha de onde a gente foi resgatado. Olha da onde a gente foi resgatado. E Jesus está falando sobre isso. Ele está falando assim, olha, é aqueles que ouvem a palavra. Crescem, tá vendo? Tem solo ali. A semente cresceu, brotou, mas os espinhos sufocaram. E aí como que a gente tá? Como que a gente tá? A gente tá olhando mais, a gente tá correndo atrás do nosso dia para quê? Né? Jesus vai falar sobre isso, não se preocupem com o que comer, com o que vestir, com o que beber. O vosso Pai que está no céu, Ele sabe disso e Ele vai entregar isso para você. Mas medite todos os dias, busque o reino de Deus e a sua justiça todos os dias e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Gente, o que a gente está fazendo? Para onde a gente está olhando? O que a gente está vendo? E aí tem um outro tipo de semente que cai. E Jesus vai falar sobre isso. Ele vai falar assim, olha, que parte da semente caiu em terra boa, em solo fértil. E aí Jesus vai explicar sobre isso. Ele vai falar assim, outra parte caiu em terra boa e deu colheita 100, 60, 30 por 1. Gente, Jesus vai falar que o que mais deu 100. Aqueles que ouvem, dão ouvidos, aqueles que param, prestam atenção, aqueles que entendem, aqueles que buscam discernimento. Gente, a gente começou aqui esse devocional falando sobre isso. Espírito Santo traz a luz. Que seja o Senhor falando e não eu. Que seja a tua palavra falando comigo e não eu. Então todos os dias nós estamos olhando para o Senhor. E aí perceba assim, olha, que se você tem um coração bem resolvido, gente, você é como esse agricultor que está passando e está caindo semente. Não tá olhando para onde está caindo. Porque você tem um propósito, um objetivo. Lembra que a gente falou? Qual é o seu propósito? Você tem um objetivo. Você vai plantar em terra boa. Mas parte da sua semente vai caindo. E aí gente, a gente está ali, bem resolvido com o Senhor. E aí, você já viu um agricultor escolhendo para quem ele vai vender o produto? Você vai no mercado para comprar frutas, legumes, tem alguém falando lá, não, você não pode pegar essa batata, você não pode pegar essa banana. Não. Você vai ali, você escolhe. E aí tem uma diferença. O agricultor, a primeira coisa que faz, ele se abastece a sua vida, a sua casa, a sua família. Ele está bem resolvido. E aí sobrou tanto que ele precisa entregar disso. Ele precisa dar a outras pessoas, ele precisa vender, ele precisa fazer. E aí é isso, a gente está indo no mercado comprando daquilo que sobrou, daquilo que foi muito além do que tinha lá plantado no campo. Gente, você já foi no mercado comprar de manhã? Na hora do almoço ou à tarde? Dependendo do horário do dia que você vai pegar produtos de boa qualidade ou produtos que talvez ficaram ali expostos o dia todo. Então decida todos os dias, mais cedo possível, buscar a palavra do Senhor, renovar sua mente, se abastecer, né? Jesus vai falar sobre isso. Ele vai falar assim, olha, quais são os 12 maiores mandamentos? Quando perguntaram para Jesus, ele vai falar assim, olha, ame o Senhor teu Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo. Ah, mas não para aí não, gente. Fala assim, ame ao seu próximo como a você mesmo. Como você tem se amado. Que tipo de coração é o seu? Sabe? O seu coração está bem resolvido? Ah, gente, a gente vai estar aqui, olha, todas as manhãs, queimando pelo Senhor, desejando pelo Senhor, tá? Então, eu não sei o que você está fazendo aí, mas curte esse vídeo, compartilha para alguém, pode somar, pode enriquecer a vida de alguém. Gente, todos os dias nós precisamos do Senhor. Esse é o meu desejo, que alcance a sua vida todos os dias. Gente, um beijo no coração de vocês. Até amanhã a gente vai estar voltando aqui trazendo um outro devocional, uma outra parábola. E a gente vai estar assim, olha, todos os dias buscando se parecer cada dia mais com o Senhor. Até amanhã. Um beijo, fica com Deus. Aqui, não esqueça do seu café. Ele não traz alegria, não. O que traz alegria aqui para você todos os dias é a palavra do Senhor. Um beijo, meus amigos.